Evangelho de João, capítulo 14, vamos ler do verso 1 ao verso 6. Estamos terminando hoje essa série, Caminhando no Vale, olhando para o sofrimento numa perspectiva cristã e bíblica. Semana passada, nosso amado pastor pregou sobre Jesus no Getsemane, o modelo do sofrimento. O nosso Senhor, o nosso Salvador, naquele momento de agonia, momento terrível, ali, Ele deixa um modelo para nós também. E hoje nós queremos concluir essa série, pensando sobre esperança no sofrimento. O texto é João, capítulo 14, de 1 a 6. Diz assim o texto sagrado, a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar para vós um lugar, e quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos ler juntos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Que Deus abençoe a sua santa, bendita, gloriosa palavra. Antes da gente olhar para esse texto e aprender as lições que pode nos encorajar, que pode renovar e trazer esperança a nós quando chegar o momento da dor, do caos ou do sofrimento, permita-me primeiro trazer você para o contexto das palavras em que Jesus proferiu essas palavras. O texto é conhecido porque o verso 6 que nós acabamos de ler se tornou um verso clássico. Nós decoramos esse versículo. É muito provável que você tenha decorado quando era pequeno, é muito provável que muitas crianças sabem desse versículo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, palavras de Jesus. Usamos muito esse versículo do capítulo 14 no evangelismo, dizendo que Jesus é o caminho, não há outros caminhos, é Jesus. Mas essas palavras de Jesus são palavras de esperança aos discípulos apavorados. Os 12 de Jesus, os 12 discípulos, esses homens que andaram com Jesus, eles estão aqui num momento de pavor. Essas são as palavras finais de Jesus. É uma quinta-feira quando Jesus disse essa palavra, e na sexta Jesus seria crucificado. É horas antes, algo que antecede o Getsemane, que foi o texto de domingo passado. Um momento difícil para Jesus, mas também um momento difícil para os discípulos de Jesus. Horas depois, Judas, o traidor, Jesus já havia dito que ele seria o traidor, que ele já estava indo. O que antecede essas palavras do capítulo 14 também, Jesus já havia dito que o líder, o Pedro, o líder do apostolado ali, iria negar Jesus 3 vezes. Jesus está colocando aqui um tom de despedidas. Ele está dizendo que está retornando para o Pai,
Jesus, quando insere essas palavras aqui, ele está sabendo, e os discípulos agora são avisados que logo em breve ele estará na mão de Pilatos para ser julgado injustamente e ser condenado e ir para a cruz e morrer de maneira violenta, cruel e terrível. É isso que ronda o momento. Os discípulos de Jesus estão apavorados. Os discípulos de Jesus estão cheios de medo. Os discípulos de Jesus, que ainda não eram tão maduros, estão confusos. Eles ainda não discernem o plano de Deus de enviar o Santo Jesus para essa terra, um homem que só fez o bem, que amou, que abençoou, e agora vai ser entregue na mão dos malfeitores e vai morrer como um cordeiro. Eles não entendem. Além da confusão na cabeça, a confusão teológica, há um sentimento de perda. Esses homens amavam Jesus. Eles haviam largado tudo para trás para seguir esse Galileu. Eles estavam comprometidos com ele, com a sua causa. Eles viviam com Jesus, comeram com Jesus, dormiam com Jesus. Eles eram agora, Jesus era a família deles. Eles tinham sido rejeitados pela religiosidade judaica, e agora eles tinham se identificado com Jesus, e agora Jesus está dizendo que está indo embora. É frustrante. Eles estão tomados de pavor, de medo, de angústia, de decepção. E são essas palavras, nesse contexto, que Jesus está falando aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Eu quero olhar para esse texto, olharmos juntos para esse texto nessa noite e aprendermos como esse texto pode trazer esperança para nós. Se passarmos por algo parecido que os discípulos passaram, se passarmos por confusão, por decepção, por dor, por sofrimento, se o caos chegar à nossa vida, como essas palavras de Jesus podem trazer esperança à nossa vida, como essas palavras de Jesus podem trazer alento à nossa vida, para que também nós possamos então acalmar o nosso coração e ser revestidos de esperança. Eu quero olhar e trazer 3 lições desse texto que nos ajude e que renove a esperança no meio do sofrimento. Em primeiro lugar, podemos ter esperança em meio ao sofrimento quando depositamos a nossa fé em Deus e em Jesus. Verso 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. O destaque da palavra de Jesus aí é crer. Jesus disse: se o coração de vocês está atribulado, se o coração de vocês está em angústia, creiam em mim, confiem em mim e confiem também em Deus. A palavra não se turbe, ela foi usada no contexto cotidiano como uma ideia de uma onda batendo na praia, de um mar agitado. E Jesus olha o coração dos seus discípulos e vê que eles estão como um mar agitado, como uma onda batendo na praia. Eles estão apavorados, e o Jesus está dizendo para que a renovação da esperança de vocês volte. Vocês precisam crer em mim. Jesus se coloca aqui na mesma posição que Deus. Ele diz: crer em mim, mas também creiam em Deus. Eu e o Pai somos um. Ele havia dito isso no capítulo 10. Muitas vezes, irmãos, nós estamos desanimados e abatidos, sem esperança, porque estamos fraquejando na fé.
E a palavra que aparece aqui, para que quando Jesus diz para crer, é uma palavra que foi traduzida como acreditar e confiar, mas também no Novo Testamento essa palavra apareceu em alguns momentos como fé. Jesus está dizendo aos seus discípulos que a fé gera esperança. E por isso ele exorta o seu povo dizendo: quando a tribulação chegar, quando os dias maus baterem a sua porta, quando você estiver em meio a um caos, confie, tenha fé. Lá em Mateus capítulo 8, verso 13, quando o centurião, que tinha um servo que estava doente, foi até Jesus, e ele disse para Jesus: olha, meu servo está doente, se o Senhor mandar uma palavra, ele pode ficar curado. E Jesus diz: eu vou contigo lá. Ele diz: não precisa ir, Senhor, basta uma palavra sua e o meu servo ficará curado. E diz o texto, verso 13 do capítulo 8 de Mateus, que Jesus disse: vai, seja feito conforme a tua fé. Nós precisamos ser renovados, irmãos. Colocar fé em Jesus não é apenas naquele momento salvífico, na qual nós recebemos a conversão e nós colocamos a nossa fé nele, sabendo que ele tomou o nosso lugar, ele nos substituiu, e agora nós cremos nisso, e por cremos nisso, recebemos a salvação. Mas a vida cristã é uma fé contínua. Ninguém pode ter êxito e viver com êxito a vida cristã se está naufragando na fé. A nossa fé que Cristo nos salvou, mas também a fé que Ele está no controle da situação e que Ele pode acalmar o nosso coração. E quando não vemos as coisas acontecerem ou fugirem das nossas mãos, Ele vem a nós e diz: tenha fé. É a fé que produz esperança. E o que é fé? Hebreus capítulo 11, verso 1, relembra a nós o que é fé. Hebreus 11, 1 vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a certeza das coisas que você não vê, mas você acredita. E o contexto que Jesus está falando para eles ali, é Jesus está dizendo: vocês uma vez tiveram fé, mas agora continuem a exercer a vossa fé, porque quando vocês exercitarem a fé de vocês, haverá esperança em seus corações, o coração de vocês estará em paz. Irmãos, quando os dias chegam, os dias maus, o sofrimento, a dor, a ansiedade, as aflições, o remédio de Jesus é nos encorajar a fé. Quantas vezes, quando a ansiedade, as lutas, as provações, a confusão chega na nossa vida, nós corremos para as outras coisas, corremos para a medicação, corremos para os vícios, corremos para as coisas desse mundo, corremos para os homens, confiamos no nosso cônjuge, confiamos nos nossos amigos, confiamos nos líderes espirituais. Mas o Senhor nos exorta nessa noite: se queremos ter paz no coração e ter a nossa esperança renovada, nós precisamos continuar com a fé na pessoa correta, que é a pessoa de Jesus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, são as palavras de Jesus. O segundo ensino, nós podemos olhar para esse texto eu disse aos pastores essa semana que eu ia pregar 30 minutos, eles falaram: nós não acreditamos, pastor. Eu falei: eu vou pregar 30 minutos hoje. Você precisa ter fé para que isso vai acontecer. Lembra que fé, o que é fé? A esperança das coisas que não se vê. O que Jesus quer nos ensinar nesse texto
é que a nossa esperança vai ser renovada, que a nossa esperança vai ser retomada quando nós entendemos que depositamos a fé em Jesus, mas também, verso 2 e 3, podemos ter esperança em meio ao sofrimento, porque a vida não se resume ao aqui e agora. Veja as palavras de Jesus: na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não vos teria dito. Eu vou preparar lugar para vós, e quando eu for e preparar lugar para vós, eu voltarei e recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu repito, Jesus estava falando para homens que Jesus era tudo para eles, e agora Jesus está dizendo que Ele está indo para o Pai, e eles estão aqui então apavorados, porque falar de morte sempre aperta o nosso coração, falar de partida sempre mexe com as nossas emoções, e Jesus está dizendo aqui: olha, a esperança de vocês deve ser que a vida não se resume ao aqui e agora. Levante os seus olhos para que você tenha esperança, porque eu estou indo para preparar um lugar para vós. A vida não termina aqui. A vida não vai ser o aqui e agora. Jesus está dizendo, há algo por vir, e quando nós entendemos isso, quando nós cremos nessa palavra de Jesus, isso aquieta o nosso coração, porque Jesus está preparando um lugar de tranquilidade para nós. Podemos ter esperança em meio ao sofrimento, porque podemos saber que a vida não se resume ao aqui e agora. A morte traz essa ideia de fim. A morte traz essa ideia de separação. A morte traz a ideia de não estar mais juntos, mas é exatamente o oposto que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo aqui que eu vou preparar um lugar para vocês, para que quando eu voltar, vocês estejam comigo. Irmãos, nosso lugar não é aqui. O fim da vida de um crente não é o túmulo. O fim da vida de um crente não é num cemitério. O fim da vida de um crente é estar face a face com o seu Senhor e desfrutar das belezas e das delícias e das bênçãos que Ele preparou. Isso deve encher o nosso coração de esperança. Esses homens estão apavorados e atribulados porque vai haver uma separação, mas Jesus está dizendo, é uma separação temporária, mas vai chegar o dia que nós estaremos juntos. Quando nós focamos no céu, quando nós focamos nas moradas eternas, quando os nossos olhos estão no nosso lar celestial, isso gera em nosso coração esperança, renovo. Hebreus capítulo 13, verso 14, diz assim: na verdade não temos aqui cidade permanente, mas nós buscamos ou aguardamos o que está por vir. Apóstolo Pedro diz que nós somos peregrinos nessa terra. Irmãos, quando nós passamos por sofrimentos, por lutas, por dificuldades, por confusões, nós devemos levantar os nossos olhos e relembrar que nós não somos dessa terra, que o nosso fim não é a morte é uma separação, mas para aqueles que confiam em Jesus, há uma esperança, há uma vida eterna, há um gozo esperando para aqueles, há palavras que Jesus está aguardando para dizer a nós: vinde benditos de meu Pai. Quando passarmos por provações, quando passarmos por lutas,
Quando passarmos por sofrimento, os nossos olhos não devem estar nessa terra, mas os nossos olhos devem estar nas moradas celestiais, porque Deus foi preparar, Jesus foi preparar um lugar para nós. Permita-me lembrar a você, esse lugar que Jesus foi preparar para nós. Apocalipse capítulo 21, vamos ler. Voltamos já já para João, mas vamos ao final, o último livro, penúltimo capítulo, Apocalipse capítulo 21, de 1 a 7. O novo céu e a nova terra. Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela era da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E esse Deus, verso 4, lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá mais. Nem haverá luto naquele lugar, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O sofrimento passou, a dor passou, o desespero passou, a angústia passou. Verso 5: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse mais ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor, os que creem em Jesus, os que amam a Jesus, os que são de Jesus, o vencedor, herdará estas coisas. E eu, diz o Senhor, lhe serei Deus deles, e ele será para mim como... Irmãos, ao lermos essas palavras, ao lembrarmos que Jesus foi para o céu para preparar para nós uma morada, isso deve encher o nosso coração de esperança, que um dia tudo isso vai passar, que um dia todo esse choro vai acabar, que um dia todo esse sofrimento vai ter um fim. Hebreus capítulo 12, 1 e 2 vai dizer: corramos com perseverança a carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, quando nós passamos por provações, quando nós passamos por sofrimento, é para lembrarmos que ainda não chegamos na casa do Pai. Quando somos assolados pela dor, quando somos atribulados, quando somos perseguidos e injuriados, quando a nossa carne está definhando, é para nos lembrar que ainda não chegamos no nosso destino. Somos forasteiros. Quando passamos pela dor, mas também é para lembrarmos que vamos chegar àquele lugar. Por isso o nosso coração deve estar esperançoso, porque nós estamos confiando naquele que foi preparar lugar para nós, e pela fé nós cremos nele, nós cremos em Deus, e naquele dia vamos receber. Na verdade, naquele dia vamos recebê-lo. Se você, meu irmão,
tem passado por provações, se você tem vivido dias caóticos, tem sido assolado pelos males dessa terra, se lembre que nós ainda não chegamos lá, mas nós vamos chegar. Vamos renovar a nossa esperança, vamos renovar a nossa mente dizendo: não somos daqui, não aguardamos esse mundo aqui, não esperamos consolo nesse mundo aqui, não esperamos bonança nesse tempo aqui. A nossa visão está naquilo que está por vir em Jesus. Mas vamos voltar ao capítulo 14, e tem a última lição para nós. Em primeiro lugar, podemos ter esperança ao meio do sofrimento, porque depositamos fé em Jesus. Podemos ter esperança em meio ao sofrimento, porque temos a certeza que a vida não se resume ao aqui e agora. Mas em terceiro, verso 4 e verso 6, podemos ter esperança em meio ao sofrimento, porque sabemos o caminho. Diz assim o verso 4: e vós sabeis o caminho para onde eu vou, disse Jesus. E o verso 6 ele diz: eu sou o caminho. Perceba, irmãos, Jesus faz uma afirmação aqui: vós sabeis o caminho. Mas Tomé, no verso 5, vai dizer: Senhor, nós não sabemos por onde o Senhor vai. Perceba que as palavras de Jesus não batem com as palavras de Tomé. Jesus está dizendo: vocês sabem o caminho. E Tomé disse: Senhor, nós nem sabemos para onde o Senhor vai. Como saber o caminho? Nós não temos noção para onde o Senhor está indo e qual é o caminho. Então, para onde o Senhor está indo? Tomé tinha faltado a lição de João capítulo 7, 33, onde Jesus disse: ainda por pouco tempo eu estou convosco, mas depois irei para junto daquele que me enviou. Irmãos, nós podemos ter esperança no meio do sofrimento, porque nós conhecemos o caminho, e o caminho não é um conjunto de doutrina. O caminho não é algo, o caminho é uma pessoa. A nossa esperança precisa ser renovada ao meio ao sofrimento, ao meio à dor, porque nós não é que conhecemos o caminho, nós estamos no caminho. Nós estamos sendo dirigidos pelo caminho, e o caminho é Jesus. Quantas vezes a gente fala, repete essas palavras, mas às vezes perdemos a beleza e o poder que tem nessas palavras. Jesus está dizendo: é o caminho que vai levá-los para o Pai, e o caminho sou eu. Se você está no caminho, se você está em Cristo, e Cristo está em ti, você pode ter certeza, e a sua esperança pode ser renovada, que um dia você chegará lá, porque não é dirigido por si mesmo, não é porque você decorou algumas doutrinas da igreja, mas é porque você está em Cristo. E o apóstolo Paulo diz: se estamos em Cristo, tudo faz diferença. A nossa esperança, irmãos, é porque nós estamos em Cristo, nós estamos no caminho, na verdade e na vida. Nosso consolo, nossa esperança não pode ser por outro motivo a não ser porque nós estamos em Jesus.
A nossa esperança vai ser renovada quando nós relembrarmos: nós estamos em Jesus, nós estamos no caminho, e esse caminho está nos levando para encontrar com o nosso Deus. Eu quero fazer uma única aplicação nesse ponto e a gente concluir. Já passou dos 30, agora já deu, pastor. Vocês mais uma vez estavam certos. Preciso ouvi-los mais. É comum em momentos de perturbação, é comum em momentos de sofrimento, é comum em momentos de caos, é comum em momentos difíceis a gente permitir que a incredulidade entre no nosso coração. Talvez os momentos em que nós mais fraquejamos, talvez os momentos que nós temos mais incertezas, é quando nós estamos no meio de um furacão, no meio de uma situação que perdemos o controle e que não podemos ver algo que está à nossa frente. É muito comum, é muito normal nesse momento a incredulidade se instalar em nossos corações. O que fazer nesse momento? Jesus já deu a receita. Continuar crendo. Jesus já nos ensinou que o segredo é olhar para o céu, para as moradas eternas. E Jesus já deu o segredo para nós, que é estar no caminho, estar com Ele, estar nele. Mas há algo diferente aqui dos discípulos para nós. A fé dos discípulos estava naquilo que eles podiam palpar e ver. Jesus estava presente com eles. Eles ouviram as palavras de Jesus. Eles tocaram em Jesus. Jesus está chamando-os a confiar naquilo que eles estão vendo. Mas conosco é diferente, irmãos. Nós não vimos Jesus. Nós não ouvimos Jesus. Nós não apalpamos Jesus. Nós não comemos com Jesus. Mas é exigido de nós a mesma fé. E quando Jesus ressuscitou, o próprio Tomé disse: se eu não tocar nele, se eu não colocar os meus dedos ali nas suas feridas, eu não creio. Vamos ler o texto, João capítulo 20. É o verso 24. Ora, Tomé, esse Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Estou no capítulo 20, verso 24. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. É uma fé que os olhos podem ver, é uma fé que as mãos podem palpar. A fé dos discípulos. Vimos o Senhor, mas ele, Tomé, respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão ao seu lado, de modo algum acreditarei. De modo algum acreditarei. Verso 26. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E logo disse Tomé: vem cá, Tomé,
põe aqui a mão, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe aqui no meu lado. Ó Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Verso 28, respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Veja o que Jesus diz no verso 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurado os que não viram e creram. A nossa esperança está pautada na fé de algo que nós não vimos, mas nós cremos. Então, quando há momentos difíceis chegar, quando a nuvem embaçada chegar, o que nós precisamos fazer é crer. Mas se nós fraquejarmos até mesmo na fé, há algo que podemos fazer. Não deveríamos, mas nós vivemos no mundo real. Nós não deveríamos fraquejar, seja em qualquer situação, nós deveríamos continuar firmes e crendo, não no que nós vemos, mas naquilo que a palavra de Deus, ficar firme, e pode vir o que for, 1000 cairão, pode cair o que for, mas nós deveríamos ficar firme. Mas nós não somos assim. Eu não sou assim. Eu fraquejo. Então, se mesmo na hora que eu preciso exercitar a minha fé, eu fraquejar, há algo que eu posso fazer, que pode me resgatar nessa hora, e gerar de novo no meu coração esperança. Marcos capítulo 9, essa história mexeu comigo. Quantas vezes eu já tinha lido essa história? Marcos capítulo 9, a história do capítulo, do verso 14 ao verso 29, vocês conhecem a história, é a história de um endemoniado, e os seus pais vão até Jesus pedindo: Jesus, liberta esse menino, ele é possesso, é terrível a vida dele, eu te peço, Jesus, liberta esse menino. Veja o verso 22, capítulo 9, verso 22. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matar. Satanás está tomando esse menino e ele é jogado no fogo, na água. Mas se tu podes alguma coisa, olha o clamor, a oração de um pai desesperado. Se tu podes alguma coisa, ele não conhecia Jesus. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus responde a ele, verso 23: eu posso. Tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, mas ajuda-me na minha falta, ou na minha pequena fé. Se o dia do sofrimento chegar na sua vida, se o dia que o furacão bater na sua casa, a enfermidade assolar alguém querido seu, ou a sua mente entrar em confusão e caos e incredulidade, e você nem mesmo tiver condições de crer, você pode lançar essas palavras diante de Jesus, dizendo: me ajuda,
com a minha falta de fé. Me ajuda com a minha pequena fé. Quando Jesus diz essas palavras, Pedro estava naufragando na fé. Capítulo 13. Quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração, Pedro não estava firme, Pedro não estava confiante, Pedro não estava nos seus melhores momentos espirituais, Pedro estava naufragando na fé e nem sabia, e Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Mesmo quando nós fraquejarmos na nossa fé, mesmo quando nós permitirmos que a incredulidade entre no nosso coração, que já não temos força e nem convicções e nem certeza de todas as coisas, que pelo menos reste em nós uma oração dizendo: Senhor, eu creio, mas a minha fé ainda é muito frágil, ajuda-me na minha pequena fé. Tenho certeza que nessa hora o Senhor vai chegar para você e vai dizer: não se turbe o vosso coração. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Não confie na sua fé. Não se apegue à sua fé, porque ela é trêmula como a minha. Mas se apegue para ter esperança em Jesus. E quando você estiver fragilizado, cheio de dúvidas, cheio de incertezas, que não falte essa oração no seu coração, dizer: me ajuda, Senhor, a minha falta de fé. E Ele vai nos visitar, e o nosso coração vai estar em paz, porque nós estamos no caminho, nós estamos nele, é Ele que nos guarda, é Ele que nos abençoe. O sofrimento, a dor, a dúvida, a ansiedade, a perturbação virá sobre as nossas vidas, mas nós conhecemos o caminho, nós estamos no caminho. Isso deve renovar nossa esperança nessa noite. Eu quero te convidar a renovar os seus votos com Jesus nessa noite. Eu quero te convidar a renovar o seu amor por Jesus nessa noite. Eu quero terminar essa série te convidando a renovar a sua esperança por Jesus nessa noite, não baseado na sua fé ou na sua estabilidade, mas confiados tão somente, exclusivamente, unicamente no autor e consumador da sua fé, e o nome dele é o caminho, é Jesus Cristo.